Esse é o manual de instruções do bebê, que tem todas as informações que a criança que ainda não fala gostaria que seus cuidadores soubessem. Meu nome é Gisele, eu sou astróloga e a apresentação das informações do mapa astral na forma de manual de instruções, ela ocorre depois de uma alta demanda das pessoas que faziam um mapa astral comigo na forma de vídeo, como você está vendo agora. Eu comecei atendendo adultos, esses adultos me pediam para fazer o mapa dos seus adolescentes e das crianças que estavam cuidando, e eu sempre via um mesmo comportamento. A partir de um problema que não se consegue solucionar, procura-se a astrologia. Só que é perfeitamente possível inverter essa situação. Conhecer primeiro as tendências da criança, proporcionar a ela aquilo que ela precisa para se desenvolver e, com isso, evitar um estresse desnecessário. Essa é a ideia aqui do manual. A partir das informações de local de nascimento, horário e data, eu consigo traçar um panorama do que a criança tende a ter como comportamento. E aí você consegue descobrir, por exemplo, se uma criança quietinha, que tem uma aparência de ser bem educada, o quanto aquele comportamento que você elogia significa ser alguém comportado ou significa ser alguém que está sufocando as próprias emoções. Porque se a criança nasceu com a tendência de sufocar as próprias emoções, isso significa que é muito importante, desde o início, que ela seja ouvida, talvez até mesmo mais do que a média das crianças. Por outro lado, na hora de enfrentar problemas e desafios, cada pessoa tem o seu jeito. É claro que, numa família, é normal que as pessoas ajam mais ou menos da mesma forma. Só que nós sabemos pela astrologia que não apenas os pais ensinam os filhos, mas os filhos também ensinam os pais. E ensinam como? Sendo diferente deles em alguma situação. Aí gera um conflito e desse conflito é preciso fazer um ajuste. Os dois acabam cedendo de alguma forma. Essa situação de ajuste, ela pode acontecer previamente ao problema. E essa é um dos objetivos desse manual de instruções do bebê. Pelo menos eu escrevo pensando nisso. Eu olho o mapa astral e penso: o que é importante para essa criança? Será que para ela vai ser bom ter uma vida de estudos convencional, ou essa é uma criança muito prática que, se quanto mais experiências, quanto mais esportes e brincadeiras diferentes, melhor ela vai se desenvolver e trazer um resultado na vida adulta. Não precisa esperar que vire um adolescente que não passa de ano, que traz problema de comportamento na escola, para se descobrir que lá na origem é alguém que naturalmente é muito prático e ligado à natureza. Coloca alguém desse jeito, vivendo dentro de um apartamento, na frente da televisão, quando chega na adolescência, estoura e não sabe por qual motivo está irritado e brigando com todo mundo. Não é apenas a fase da vida da adolescência, mas o fato de, ano após ano, não ter podido ser quem ele gostaria de ser. Esse foi um exemplo de uma análise que eu fiz. Quando eu contei
O que eu via no mapa, a mãe me disse, eu não conheço no meu filho o que você está dizendo. E aí, com alguns ajustes de atividades, o garoto efetivamente se encontrou fazendo outras coisas que para os pais seriam impensáveis, porque eles queriam um estudo formal, um aluno bem feito, e o garoto se deu muito bem fazendo jardinagem e outras atividades que eram as que ele gostava. E que desde o início, se tivesse sido olhado como ele realmente era, isso teria evitado muito sofrimento, tanto dele quanto dos pais. Esse é apenas um exemplo das diversas possibilidades positivas que ter acesso a essa informação do manual de instruções do bebê, esse é uma das formas de você contribuir para a educação da criança que você tanto ama. Eu fiz pensando nos primeiros anos de vida, então, se for muito claro quais as melhores brincadeiras, qual o esporte mais adequado, ou qualquer outra questão que está muito clara ali, eu acabo colocando. Então, dois manuais podem ser completamente diferentes, inclusive nos quesitos do que eu apresento. Mas para você ter uma ideia, existe um trecho inicial, e aqui embaixo eu vou colocar o link. Depois, como o horóscopo chinês é por ano, eu já estou deixando aqui o que vai ser em 2023, que é o coelho de água, explicando algumas situações que a criança vai enfrentar. Aí vem o desenho do mapa astral da criança, que é feito a partir da data de nascimento, do local e do horário. As informações da tabela estão aqui e depois eu explico o que seria o mundo ideal para a criança. E é claro, cabe a cada cuidador ver no que consegue adaptar ou não. Mas a qualquer problema, a qualquer conflito, é possível voltar e investigar onde que está a situação. Provavelmente vai estar escrito aqui. Você não precisa me fazer perguntas de dúvidas que você tenha. O manual é um primeiro diagnóstico do bebê, como eu falei, pensando em tudo que a criança gostaria que seus cuidadores soubessem, e eu fico pensando as situações de todo o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Vou dar mais um exemplo. Quando nós falamos em brinquedo, existem crianças que elas são muito sensíveis. Então, você colocar um mordedor com chocalho, o barulho do chocalho já pode incomodar e estressar a criança. Já quem é com uma natureza curiosa, quando recebe um chocalho ou um mordedor simples, como a criança, o bebê não conhece outra realidade, vai olhar para aquilo, observar e passou, né? Não vai reclamar que quer algo com mais detalhes. Mas se você sabe que tem diante de você um bebê com muita curiosidade, um mordedor daqueles com várias texturas, com várias cores, vai ser muito mais interessante e vai entreter mais a criança, né? Porque se você der algo simples, não é que ela vai reclamar que quer outra coisa, mas daqui um pouco vai ficar irrequieta, vai querer procurar, a curiosidade está a mil. Então, você sabendo disso, consegue se preparar para sempre dar um estímulo intelectual diferente, que é diferente, por exemplo, de uma criança com alta energia. Não adianta, se a criança for esportista, se gostar de exercício, compra uma cama elástica, porque senão você vai ficar na exaustão e a criança está de boa precisando de mais exercício. Essas informações você já consegue ter no primeiro dia de vida da criança. Não precisa se estressar
ou ficar sem saber como lidar com aquilo, porque o mapa astral natal, né, do momento do nascimento, traz essas e outras informações. Se você quiser encomendar o seu, o prazo de entrega ele é feito de acordo com a minha disponibilidade na agenda. Eu procuro entregar o mais rápido possível, mas isso leva alguns dias geralmente, porque exige tanto o estudo quanto a redação e uma reflexão em cima. Eu entrego na forma de PDF e aí qualquer dúvida, sugestão, crítica, entra em contato com o link do WhatsApp que está aqui embaixo do vídeo. Eu agradeço a sua atenção e eu espero poder contribuir para a educação e para o bom desenvolvimento familiar seu e das crianças da sua família. Um abraço e até breve.